Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer esta saia aqui, ó. Visualiza ela aqui, fica muito mais fácil para você entender que modelo que é esse daqui, tá? A aula tá muito fácil, muito simples, é sem molde, corte direto no tecido. Tenho certeza que vai ser sucesso. Vamos começar? Se prepara, pega o seu material e nós já vamos definir os modelos, tá bom? Vou explicando pra vocês aqui o que a gente vai precisar pra essa peça, tá? Mas aproveita enquanto isso, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Esta peça, ela é bem simples. Ela é de elástico na cintura e franzidinha na parte de baixo. Nós vamos precisar de poucas coisas. A primeira delas é o tamanho da cintura. Em seguida, você vai precisar do tamanho do quadril e o comprimento da peça. Três medidas apenas, a altura do quadril. Mas a altura do quadril ela é padrão de 20 centímetros, então não precisa se preocupar em tirar essa medida, ok? A medida de quadril, ela também vai ser dividida por 4, igual a medida de cintura. E nestas duas medidas, além de dividir por 4, nós vamos acrescentar mais 5 centímetros. Estes 5 centímetros é para folga de vestibilidade. Em seguida, nós vamos acrescentar mais 2. Esses outros 2 centímetros é para costura. A mesma coisa vai acontecer para a medida do quadril. O comprimento da peça eu tinha deixado com 67 centímetros e eu fiz o corte assim, mas depois eu reduzi, deixei com 54 porque eu achei 67 muito grande, tá? Mas essa altura é a gosto, você vai colocar a medida que você desejar. Eu vou usar um tecido bem delicado e por causa disso eu vou colocar um forro nele, tecido fininho. Se o seu tecido for grosso, pode dispensar o forro e fazer apenas no tecido. Eu dobrei o tecido em 4. Nós dividimos a medida da cintura e do quadril em 4 e é por essa razão que o tecido também vai estar dobrado em 4 partes. Para você saber qual quantidade de tecido você vai precisar, você vai pegar a sua medida de cintura e quadril, ver qual delas é maior e aumente 14 centímetros nessa medida. Por exemplo, o meu é o meu quadril é 103 mais 14, ele tem que dar dentro da medida de 140. Se estiver dentro de 140, você vai pegar a altura da sua peça, a minha vai ser 54, mais 10 centímetros. Eu precisaria apenas de 64 centímetros de tecido para poder fazer essa saia. A primeira medida que nós vamos jogar na nossa saia é a medida da cintura. A minha tá 84, dividido por 4 deu 21, e acrescentando todas as medidas deu um total de 28 centímetros. Eu vou pegar aqui da dobra do tecido para dentro e vou marcar ali com o giz esses 28 centímetros. Logo abaixo dessa medida, eu vou jogar a medida de altura de quadril, que é 20 centímetros padrão. Vou deixar ali marcado só a altura, tá? Essa ainda não é a medida de quadril. E aí, a partir da dobra, eu volto na altura dessa marcação que eu coloquei dos 20 centímetros e coloco a minha medida de quadril. A minha medida de quadril tá 104, dividido por 4 deu 26, mais 5 e mais 2, 33 centímetros. Eu vou colocar essa medida a partir da dobra na altura dos 20 centímetros que eu coloquei na peça. Eu vou usar uma régua de 1 metro unindo da cintura até o quadril e aí eu vou seguir direto até a parte de baixo do meu tecido. Se você não tiver uma régua comprida assim, você pode ir emendando essa linha. Eu já vou cortar aqui do jeito que está, tá? E esta parte vai ser as costas. Depois eu vou separar para tirar a frente vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tirar essa dobra que tá aqui do tecido também, deixar ela separada. Então, vai ter duas partes aqui agora, ó. Frente e costas. A altura dela tá dando 77 centímetros. Eu deixei assim porque eu achei que ficaria bom, mas depois eu acabei reduzindo e aí a minha ficou com 54 centímetros de altura. A mesma altura que deu do lado de cá, do lado da dobra, que foi 77, eu coloquei do lado onde estava o corte. E aí eu subi 2 centímetros dessa marcação para cima, que é para não correr o risco de dar bico na minha peça. Posicionei a régua curva, rente à barra da saia e retirei o excesso de tecido aqui da barra. Para o forro é a mesma coisa, nós vamos dobrar em 4. Você vai pegar esta parte que a gente já cortou, que é do tecido principal. Forro é caso a sua peça precise de forro, tá? E aí você vai colocar por cima, que aí você não precisa medir absolutamente nada e é só recortar. Se você estiver iniciando na costura agora, coloque pesos ou alfinetes para fazer esse corte.
Da barra do forro para dentro, eu marquei 10 centímetros e eu vou cortar nessa parte para que o forro não fique aparecendo para fora da nossa roupa. Agora você vai pegar o tecido principal, vai separar, tá? A gente tem duas camadas aqui, nós vamos ficar apenas com uma camada, posiciona ela sobre a mesa, tira todas as coisas que tiverem embaixo, e aí da barra para cima nós vamos subir 2 centímetros, pode cortar. Nós vamos fazer esse corte curve até o finalzinho da barra, lá na pontinha, ela não vai ir reto, ela vai virar e finalizar rente ao início da nossa barra. Nós vamos começar unindo o forro. Se você escolher uma malha para o seu forro, coloque a sua máquina num ponto flexível para que a costura não estoure. Aí, se você não souber identificar qual ponto flexível na sua máquina e você precisar de uma explicação mais detalhada sobre isso, me manda aqui embaixo nos comentários que eu preparo uma aula para você. Se você já estiver fazendo e eu não ver o seu comentário, você pode colocar no zigue-zague para poder fazer e coloca no pontinho bem pequenininho que vai dar certo. E aí você pode unir as duas laterais do forro. Se o seu tecido for plano pro forro, aí você pode usar o ponto comum mesmo e o tamanho do ponto pode ser uns 2,5. Lembrando que se o seu tecido for plano, você vai precisar fazer um acabamento de zigue-zague. Para o tecido principal, as regras são as mesmas do forro, tá? Se for malha ou tecido plano, pode seguir a mesma regra e feche a lateral. Para o elástico, você vai dobrar a sua saia em 4, tá? A frente e costa dela tá do mesmo tamanho, então não tem problema. Dobra em 4, dobra o elástico em 2, e aí com o elástico dobrado em 2, você deixa 5 centímetros a mais depois da costura. Pega a parte da dobra, depois da costura, 5 centímetros a mais, pode cortar. Tô passando só para lembrar, se você não fez acabamento no seu tecido plano, coloque um zigue-zague aqui na beiradinha dele, tá bom? Vamos colocar o elástico. Aqui você pode dobrar ele assim, ó, traspassando com 1 centímetro para cada lado, ou colocar os dois rentes e passar uma costurinha também com um pezinho de máquina, tá? O importante é o retrocesso e você pode escolher aí a forma que você se identificar mais. Eu gosto mais dele transpassando porque dá menos volume na peça. Você vai considerar a sua costura do elástico como um centro. Dobra ele a partir dessa costura e marque a outra ponta para marcar a metade do elástico. Aí você vai unir agora a marcação que você fez com a caneta com a sua costura, centro com centro, e marca as duas laterais, tá? Divida a peça, o elástico, em 4 partes iguais. Na saia, nós vamos fazer a mesma coisa. As duas costuras, nós vamos considerar 2 marcações, e aí nós vamos pegar o centro dela e vamos marcar também, tá? Eu fiz uma zigue-zague aqui na parte de cima, onde eu vou posicionar o meu elástico para que o acabamento fique bonitinho. E aí eu vou posicionar o elástico por aqui e eu não vou ter um acabamento feio pelo lado de fora da peça. Faça isso também na saia de vocês. Você vai começar posicionando o tecido, a parte da cintura, com a costura próximo à agulha. Coloque o elástico para dentro do zigue-zague, tá? Para dentro dessa peça e faça um retrocesso ali. Não precisa ser um retrocesso exagerado, é só para fixar o elástico. Nós vamos repetir esse processo em cada uma das nossas marcações com caneta. Então, ali eu comecei com a costura, na segunda marcação do elástico eu venho na segunda marcação da saia e assim por diante, até prender as 4 marcações do elástico nas 4 marcações da saia. Essa costura é uma segurança para o elástico não sair do lugar e ele ficar dividido de forma igualzinha na saia toda. O elástico já está todo dividido certinho. Eu vou posicionar ali no centro das costas, onde está o encontro da costura, vou dar um retrocesso e eu vou esticar o tecido na outra parte onde está costurado, onde está preso o elástico ao tecido. Estico bem, com a outra mão eu vou empurrar o tecido um pouquinho para trás, porque desta forma eu consigo um equilíbrio. Se eu puxo o tecido de um lado e eu não compenso esse puxado que eu tô fazendo de um lado para o outro lado, aí a máquina não consegue puxar o material, tá? Então, isso é para ajudar a máquina a compensar o tanto que a gente tá puxando em relação ao elástico. Esse processo vai acontecer nas 4 partes do elástico. Lembra sempre de segurar após a sua costura de marcação e de esticar bem para o tecido encaixar direitinho e não correr o risco de dar prega. Eu já finalizei aqui com o elástico, agora eu vou colocar o forro. Eu vou precisar marcar os 4 cantos também do forro, então eu vou usar as 2 dobras da costura como uma parte
E aí eu vou fazer um pique aqui no centro, tanto da frente quanto das costas juntos, pra ficar mais fácil, pra poder dividir a cintura do forro junto com a cintura do tecido principal. Eu vou começar colocando costura com costura. Vou fazer colocando por cima mesmo o tecido, observa como está, e partindo pro lado de dentro da máquina, tá? Então o tecido principal tá para fora da máquina e o tecido do forro para dentro. Os avessos da peça estão para cima. Eu vou marcar aqui, ó, coloquei a marcação junto com a outra marcação do elástico, estiquei o tecido. Cuidado agora para não entrar muito do forro para dentro da saia, tá? O ideal é só 1 centímetro no máximo. E aí você pode seguir com essa costura em zigue-zague. Faça esse processo na saia toda. Aqui, ó. Provavelmente você também vai ter esse problema aqui. A peça não vai passar e você vai ter dificuldade para puxar. Retire a peça da máquina, coloque o forro para o lado de dentro e aí vai ficar mais fácil, você vai conseguir finalizar a sua costura. Olha, eu abri o forro, coloquei ele por dentro ali do braço da máquina e assim eu vou conseguir finalizar a minha costura do jeito que eu estava no início. Agora não tem mais problema, eu vou conseguir finalizar ela toda. Nós já estamos chegando no final da nossa peça. Vou pegar esse forro aqui, vou colocar ele todo pra dentro da nossa saia. E aí vocês vão começar a ver a peça pronta, ó. A costura do acabamento tá pra fora, tá vendo? Nós vamos jogar pra dentro o tecido principal uns 4 centímetros, que é exatamente a largura do meu elástico. Aí ele vai ficar assim, bem bonitinho. E eu vou passar uma costurinha reta ali na beiradinha, em cima do zigue-zague. Uma coisa importante nessa etapa é alfinetar, tá? Você vai pegar todas as marcaçõezinhas que a gente fez da costura, prende com o alfinete para o tecido não sair do lugar, para não dar prega e a sua peça ficar bonita tanto do lado de dentro como do lado de fora. Eu já uni tudo, agora a gente vai precisar tomar o cuidado na hora de escolher o ponto, tá? Eu vou sugerir você o ponto reto. O ponto reto ele fica muito industrial, mas se você gostar de pontos decorativos também não tem nenhum problema. O importante é esticar o tecido, não deixar o forro entrar para dentro do elástico e também não deixar o tecido principal embolar para o lado de fora. Ele precisa estar rente ao elástico, que é como eu estou colocando. Tem que puxar um pouquinho, dar um pouquinho de trabalho, minha máquina tá vindo junto, mas tudo bem, acontece. Vai ajustando aí que você vai conseguir também e vai ficar bem linda a sua saia, tenho certeza. Aqui o segredo é manter bem esticado, você vai fazer isso até o final da sua saia. Na hora que encontrar a costura ao início da sua costura, onde você iniciou, você vai dar um retrocesso para finalizar. Eu escolhi aqui um tecido bem delicadinho, então a bainha precisa acompanhar a delicadeza do tecido. Por isso, nós vamos fazer bainha de lenço, ela é bem fininha. Nós vamos dobrar o tecido bem na beiradinha, menos do que meio centímetro, uns 3 milímetros no máximo, o ideal é 2 milímetros. Fazer uma costura em volta da saia toda, com ponto reto mesmo, vai dobrando aos pouquinhos e costurando. Dobra aos pouquinhos e costura. Quando finalizar, você vai recomeçar. E você vai recomeçar dobrando de novo a sua peça. Você vai dobrar rente a essa sua primeira dobra. Dobra rente à dobra, deixa ela bem na beiradinha e passa a costura reta. Continue fazendo isso até o finalzinho da sua peça. Eu espero que você tenha gostado da experiência de fazer esta saia. E se você gostou, não deixa de dar um joinha aqui. Se você não gostou também, pode comentar aqui, que é importante eu saber o que você tá achando para eu dar continuidade aqui de acordo com o seu interesse, tá? Se não tiver gostado e quiser aproveitar e colocar nos comentários também, qual é a sua opinião, sugestão, para que eu possa estar melhorando nos próximos vídeos e te trazer aqui conteúdos muito mais relevantes de acordo com o seu interesse. Se você gostou e quer aprender mais, também deixa aqui no comentário, porque eu quero te ajudar, eu quero trazer coisas que fazem sentido para você e trazer aí uma transformação na sua vida, no seu guarda-roupa, no seu caixa, né? Quero fazer parte aí da sua história. Mas, enfim, não curtiu ainda, não tá inscrito no canal, não deixa de fazer isso depois, faz agora. Aproveita aqui, já clicando em tudo, no sininho, para poder receber notificações. Se inscreve e vai ser um prazer te ver no próximo vídeo. Beijos, não esquece de me marcar lá no Instagram, porque eu quero ver a sua peça pronta e ver a combinação que você escolheu, tanto de tecido, a blusa que você escolheu para poder colocar com essa saia, quero ver tudo, tá bom?